Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. O tema dessa aula desta semana seriam gráficos, mais precisamente o gráfico denominado pirâmide etária, tá? Primeiramente vou ressaltar a importância dos gráficos como ferramenta essencial, muito útil para a gente estar analisando informações relacionadas a pesquisas, principalmente no caso da pirâmide etária, as questões demográficas, informações sobre a população, sobre uma determinada população, tá bom? De uma maneira geral, os gráficos são muito utilizados em ciências como matemática, estatística, geografia. E esse gráfico em questão, a pirâmide etária, você vai ter contato com ele, provavelmente os alunos do 8º e 9º já tiveram desde o 7º ano do ensino fundamental. E ele vai seguir para essas análises populacionais até o ensino médio, porque com ele você pode estudar desde a população do município, do seu estado, das Américas, da Europa, qualquer continente que for objeto de estudos vai ter esse tipo de gráfico. Assim como ele também aparece muito nas provas que vocês vão estar passando, tanto agora no ensino fundamental, no ensino médio, como eu já falei no outro vídeo, na carreira acadêmica de vocês todas, vocês vão estar encontrando esse tipo de gráfico em diversas questões, tá bom? Então vamos lá para a análise da estrutura de como é que é um gráfico de pirâmide etária, Lembrando que o formato dele pode variar um pouquinho, tá? Mas normalmente os dados, a estrutura básica deles é a mesma, tá bom? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Na pirâmide etária, a gente tem que é bom sempre analisar o título, Ele vai trazer informações importantes para a gente. Ele vai trazer, por exemplo, a área de estudo, o órgão que fez a pesquisa, em alguns casos. Ele vai estar esclarecendo para a gente do que vai estar tratando aquele gráfico ali que a gente está vendo, tá ok? Então, título primeiro de tudo. Segunda parte, eu acho interessante você já analisar como é que a pirâmide é dividida. Então, eu costumo dividir em base, que é nesse gráfico aqui, no caso, é a parte em vermelho, aqui assinalada, Ela vai estar passando para vocês informações sobre a população mais jovem, A parcela da população mais jovem, tá? Na sequência, nós temos o corpo, que é essa que está representada em azul, aqui essa parte em azul, e ele representa normalmente a população adulta, ou seja, a galera da PEA, que eu chamo, População Economicamente Ativa, o pessoal que está trabalhando e gerando riqueza para a economia desse local estudado, tá bom? E o topo é composto pelos idosos, A população mais idosa a parcela mais idosa da população que está sendo estudada, ok? O que eu destaquei aqui agora é o eixo horizontal. Normalmente, o eixo horizontal ele vai destacar para mim o número, a população que está sendo estudada. Às vezes vem em números absolutos, mas normalmente em percentual, tá? Porque aí eu posso estar estudando tanto uma população menor, na casa das milhares de pessoas, quanto uma população gigantesca, como por exemplo a do Brasil, tá bom? O eixo vertical, ele traz para mim a faixa etária, É bem simples. Às vezes ele está colocado aqui na parte central, às vezes em outro local do gráfico, como a gente vai poder observar, mas ele sempre traz as faixas etárias, tá bom? Também normalmente esse gráfico ele vem dividido por gêneros, Gênero masculino, no caso os homens, gênero feminino, para a gente ter uma noção também, porque alguns estudos pedem isso, tá? Que a gente tenha informações específicas entre homens e mulheres, e também para poder fazer a comparação entre os dois, Olha só, nessa imagem eu trouxe para vocês uma pirâmide um pouquinho diferente dessa primeira que eu mostrei. A primeira era um comparativo, ela mostrava 2 continentes. Essa agora é uma pirâmide etária do Brasil, de 2010, e ela está formatada de uma maneira um pouquinho diferente. Vocês podem ver que ela tem o título, como eu falei, ela tem o gênero identificado por cores, ela já não tem aquela divisão entre base, corpo e topo, Então requer um pouquinho mais de atenção para você estar estudando, tá? Mas ela tem ainda o eixo vertical, como vocês podem ver, A questão das idades, das faixas etárias, e ela tem o eixo horizontal ao lado de cada barra, Cada barra de faixa etária tem ali o percentual que corresponde da população, tá bom? Então um pouquinho mais de atenção, mas é bem tranquilo também para entender, certo? Agora, pessoal, vou trazer aqui a questão. Essa questão aqui eu cobrei dos alunos do 9º ano na nossa última atividade,
E eu adaptei ela de um vestibular, né? Adaptei de uma maneira um pouco mais simplificada, mas porque vocês estão começando a ter contato com esse tipo de questão, né? Mas também ela não deixa de fazer a análise que ela tem que ela se propõe, no caso, né? Então vamos lá, o título, né? O texto inicial, tá? O gráfico de pirâmide ou pirâmide etária ajuda a compreender a quantidade de pessoas em cada faixa etária. A base, que está em vermelho, representa as crianças, o corpo azul representa os adultos e o topo amarelo representa os idosos. Observe o gráfico abaixo e assinale as alternativas verdadeiras. Pode existir mais do que uma. Eu abordei esse formato porque era o formato do vestibular, mas poderia vir aqui como, por exemplo, falso e verdadeiro, tá? Isso aí não interferiria no formato da questão. Então você tem que fazer a análise do gráfico completa, né? Você vai olhar ali o título, você vai perceber que uma pirâmide corresponde ao continente africano, você vai perceber que a outra é a Europa, né? A divisão entre base, que são os mais jovens, os adultos, e o topo, que são os idosos, tá? E aí você vai ler as alternativas que nós temos aqui abaixo do gráfico e vai estar escolhendo, né, entre aquelas que podem estar corretas, tá? Então vamos à breve interpretação dessa questão. Na África, em 2006, já nasciam mais pessoas do que na Europa. Isso fica bem claro se você olhar a base, né, desse gráfico. Você vai ver que a base do continente africano é muito maior que a europeia, né? E o ano base desse estudo é 2006, então essa informação é verdadeira, você já vai assinalar essa aqui, tá bom? Você vai ver também que a segunda afirmativa diz: a população de idosos na Europa é maior do que na África, né? Isso é bem claro quando o gráfico assim é colorido, você consegue perceber bem facilmente, ó, a pirâmide do continente europeu, ela tem uma área em amarelo muito mais larga, né, do que a do continente africano, então isso comprova, entre outras coisas, a elevada qualidade de vida do continente europeu, tá bom? A terceira afirmativa, ela diz que a população de adultos da Europa é menor do que a de crianças nesse mesmo continente. Você vai analisar, você vai ver que a população de adultos da Europa é maior, a área em azul é bem maior do que a área em vermelho, né? Então fica bem fácil de a gente chegar ao resultado e perceber que essa afirmativa é falsa, né? Então você não vai assinalar essa aqui. E a última afirmativa, os homens vivem mais do que as mulheres na Europa, também é falso. A gente percebe ali que a área em amarelo dos homens, né, que é o topo, né, quando eu falo em viver mais, eu sempre tenho que olhar para a parte dos idosos. Você vai ver que a área dos homens é menor, os homens vivem menos, por uma série de fatores, né, questão de cuidados com a própria saúde e tudo mais. Não vem ao caso agora, mas a interpretação correta do gráfico seria essa. Então, pessoal, as questões, as afirmativas, aliás, verdadeiras são as duas primeiras nesse caso, tá bom? Agora vamos à questão que caiu na prova de acesso ao IFC, no exame de acesso de 2018, tá, pessoal? É bem mais simples, eu incluí ela aqui porque é uma prova recente, né? E para mostrar que realmente cai em diversos modelos de provas, ela é uma análise bem mais simples, mas depende desse tipo de conhecimento que a gente acabou de ver, tá bom? Olha só, é a questão número 24 do exame de 2018. O gráfico abaixo é denominado de pirâmide etária. Esse tipo de gráfico é utilizado para demonstrar. Veja que essa questão pede apenas quais as informações que esse tipo de gráfico informa. Como a gente já está conversando sobre isso há alguns minutos, eu acredito que vocês já mataram a charada dessa questão, né? Mas vamos lá. Na letra A renda per capita da população? Não, né? Não é abordado, né? Pode até ser feita uma adaptação, mas não é esse o objetivo desse gráfico, tá bom? Na letra C, o número de filhos por mulher em idade fértil? Também não, né? Vocês não me ouviram comentar em nenhum momento sobre isso aí. Letra D, a densidade demográfica? Não é esse o caso. E letra E, as taxas de mortalidade? Também não. Então sobra, pessoal, a letra B, distribuição da população por faixas de idade e sexo, né? Fica bem claro isso. A gente tem ali, né, como eu falei para vocês, no eixo horizontal a quantidade total de habitantes, né, ou a parcela que está sendo estudada, e nós temos no eixo vertical as faixas etárias. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra B, tá bom? Espero ter ajudado nos esclarecimentos. Mais uma vez, desculpem, né, pelo vídeo ter ficado um pouquinho extenso, mas eu achei legal detalhar para que vocês nunca mais
tenham dúvidas ao fazer esse tipo de análise, tá bom? Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.